E se eu dissesse que existe uma prática capaz de trazer de volta aqueles que já cruzaram o véu da morte? Um conhecimento antigo, proibido e temido por séculos. A necromancia. Hoje vamos abrir as páginas de grimórios esquecidos e revelar segredos que jamais deveriam ser conhecidos. Antes de mergulharmos nas histórias e rituais, precisamos entender o que realmente é a necromancia. O próprio nome já carrega sua essência sombria. Vem do grego antigo, necros, que significa morto, e manteia, que significa adivinhação. Ou seja, necromancia é, em sua raiz, a prática de adivinhar o futuro, obter respostas ou acessar segredos através dos mortos. Com o passar dos séculos, a palavra ganhou novos significados. Na Idade Média, qualquer prática considerada herege envolvendo espíritos ou cadáveres passou a ser chamada de necromancia. Isso incluía tanto invocações quanto tentativas de manipular restos mortais para fins mágicos. A necromancia é tão antiga quanto as primeiras civilizações. No Egito, sacerdotes buscavam respostas em tumbas e rituais fúnebres. Na Grécia, havia templos chamados necrópoleis, onde se acreditava que os mortos podiam revelar o futuro. Já na Babilônia, textos descrevem invocações feitas para controlar espíritos inquietos. Durante a Idade Média, a necromancia foi associada à bruxaria e condenada pela Igreja, vista como uma prática herética e perigosa. Muitos alquimistas e estudiosos foram perseguidos sob a acusação de conversar com os mortos. De oráculos respeitados da antiguidade a rituais proibidos da Idade Média, a necromancia sempre caminhou entre o sagrado e o profano, entre o medo e a fascinação. Mas como os necromantes realizavam seus rituais? O que exatamente acreditavam estar fazendo ao cruzar a fronteira entre vivos e mortos? A necromancia não era feita por curiosidade. Cada ritual tinha um propósito claro: obter conhecimento secreto, lançar maldições, ou até convocar os mortos como servos espirituais. Muitos acreditavam que o espírito de quem já partiu guardava respostas sobre o futuro, sobre tesouros ocultos, ou sobre verdades que jamais deveriam ser reveladas. Os necromantes preparavam seus altares com ferramentas específicas: ossos humanos, crânios, incensos fortes, velas pretas e grimórios cheios de orações invertidas ou palavras em latim. Tudo isso era usado para criar um ambiente sombrio, no qual o véu entre mundos parecia ficar mais fino. Textos antigos descrevem rituais realizados em cemitérios à meia-noite, onde o necromante traçava círculos de proteção e recitava fórmulas proibidas. Às vezes, eram usados sacrifícios de animais ou oferendas simbólicas, para atrair os espíritos e obrigá-los a responder. O contato podia vir em sonhos, visões, ou até pela ilusão de ouvir a voz do morto saindo de sua própria boca. Na história, a necromancia não era sobre levantar zumbis, mas sim sobre consultar os mortos em busca de respostas. Já a cultura pop transformou essa prática em algo muito mais visual: feiticeiros que controlam cadáveres, magos que erguem cemitérios inteiros. A realidade era discreta, quase silenciosa. A ficção, por outro lado, fez da necromancia um espetáculo de poder sobre a morte. A necromancia não ficou apenas no imaginário. Ao longo da história, há relatos de pessoas que afirmaram praticá-la, e de outras que foram perseguidas por isso. No século XVI, o mago inglês John Dee, conselheiro da rainha Elizabeth I, realizou sessões espirituais ao lado de seu parceiro Edward Kelly. Eles diziam receber mensagens de anjos e mortos por meio de uma linguagem misteriosa, o chamado enoquiano. Muitos acusaram Dee de necromancia.
Crônicas medievais contam histórias de monges que, em rituais sombrios, supostamente faziam cadáveres se levantar apenas para confessar pecados ou revelar segredos antes de voltar ao túmulo. Durante a Inquisição, dezenas de estudiosos e feiticeiros foram condenados sob a acusação de necromancia. Para a Igreja, qualquer tentativa de falar com os mortos era obra demoníaca. Até hoje, práticas associadas à necromancia sobrevivem em algumas culturas. No Haiti, por exemplo, rituais do voodoo falam sobre controlar espíritos e até criar os temidos zumbis, mortos-vivos aprisionados por magia. A necromancia sempre foi cercada de riscos. Não apenas espirituais, mas também psicológicos e sociais. Praticantes muitas vezes relatavam visões perturbadoras, perda de sono e paranoia. Alguns enlouqueceram acreditando estar sendo perseguidos pelos mortos que invocaram. Mesmo que para alguns não passe de superstição, a necromancia carrega um aviso silencioso: certas portas, quando abertas, jamais se fecham sem consequências. A necromancia sempre caminhou entre dois mundos, o da fé e o do medo, o da superstição e o do mistério. Para alguns, não passa de lendas antigas. Para outros, um poder real, oculto nas sombras da história. Talvez a grande verdade seja esta: a morte sempre foi o maior enigma da humanidade. E qualquer promessa de decifrá-la, seja por ciência ou magia, desperta tanto fascínio quanto terror. Afinal, quem teria coragem de ouvir a voz dos mortos, sabendo que algumas perguntas nunca deveriam ser feitas? Curte e segue para mais, até o próximo encontro. Ou até ele te encontrar primeiro.